Naquele tempo, o primeiro dia da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo, não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles o reconheceram. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Então, irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é uma peça literária muito importante, o chamado texto dos discípulos de Emaús. 2 discípulos que, depois de tudo que havia acontecido com Jesus Cristo, a sua paixão, sua dor, sua morte, eles esperaram um pouquinho para ver se acontecia alguma coisa diferente, algumas horas, o outro dia, nada, e voltaram para casa, acabrunhados, cabisbaixos, entristecidos, deprimidos, naturalmente conversando sobre o que aconteceu com Jesus. Uma frustração, uma decepção sem igual. Parecia que o homem era bom, parecia que o homem tinha poder, mas resultou em nada. Imagine vocês, investir sua vida em alguém, apostar todas as suas fichas num projeto, entrar de cabeça naquilo e depois perceber que não resultou, não funcionou. E ter que voltar para casa de mãos abanando e de cabeça vazia, com um pesar imenso por esse fracasso. Era a imagem deles, era o estado mental e psíquico deles. Jesus entra na conversa deles, aparece e entra no caminho, na caminhada, na jornada, entra no meio da conversa, discute e conversa com eles. O que quer dizer isso para nós? Primeira coisa, enquanto conversavam, Jesus pôs-se a caminhar com eles. Palavras textuais
do Evangelho. Isso nos mostra que o lugar de Deus não é um lugar separado do nosso, não é um lugar distante do nosso. O caminho de Deus não é um caminho diferente do nosso. A ação de Deus, ela se dá não fora da nossa, mas dentro da nossa, no centro da nossa, no miolo da nossa. Quando a gente age, Deus age na gente e na ação da gente. Quando a gente fala, Deus entra na conversa da gente, participa daquilo que é o nosso cotidiano. E às vezes a gente tem uma tendência para separar Deus, colocar Deus num lugar à parte, de preferência num céu distante, para o qual a gente olha e só vê nuvens, quando tem nuvens, ou então um azul imenso, quando a ausência dela. Não, Deus se mostra muito presente, ou seja, Ele se mistura propositadamente conosco, caminha conosco, entre em nossas vidas, precisamente onde nós estamos, onde a vida está desabrochando, onde a vida está acontecendo, onde as coisas estão funcionando para nós. Ele não escolhe pessoas, nem escolhe lugares, nem escolhe circunstâncias. Ele não faz juízo de valor para dizer, aqueles lá são bonzinhos, têm poucos pecados, eu vou para eles. Aqueles lá são mauzinhos, têm muitos pecados, eu quero distância deles. Quem faz este julgamento somos nós. Isso é puramente humano. Deus não faz. Ele vem para todo mundo. E mais interessante, nesse todo mundo ele toma partido. Ele toma partido. E ele dizia, de forma peremptória, junto aos fariseus, mestres, doutores da lei, assim como o médico não vem para as pessoas sadias, eu não vim para os santos, vim para os pecadores. Palavras textuais de Jesus Cristo. Ele toma lado, ele não fica em cima do muro, ele não apazigua todo mundo, muito menos seleciona os bons. Isso para nós é uma coisa importante, porque às vezes a gente pensa que Deus é assim, quando a gente está bem, fazendo coisas boas, pensando pensamentos bons, aí Deus está com a gente. Aí ele se afasta da gente quando a gente não está muito bem, não está fazendo coisa muito boa, e os pensamentos da gente não têm muito a ver com aquilo que Deus espera de nós. Aí Deus está longe. Nunca vi um pensamento tão incorreto, tão fora da verdade. Deus não muda um centímetro porque nós mudamos. Um Deus que gosta da gente só quando a gente está bem e detesta a gente, e se afasta da gente quando a gente não está bem, esse Deus não serve para nada. E somos nós quem fazemos. Esse é um Deus criado à nossa imagem e semelhança. Não é o Deus de Jesus Cristo que nos criou à sua imagem e semelhança. Foi de lá para cá a criação, não é daqui para lá. Foi Deus quem moldou-nos do jeito dele, e não nós que temos o poder de moldá-lo do nosso jeito. Inverter um pouco essa equação, ou seja, o lugar de Cristo é em nosso meio, a sua fala acontece dentro da nossa fala, como aconteceu aos discípulos de Emaús. Em outras palavras, não mais precisamos sair por aí procurando Jesus, nos lugares santos, sagrados, nas igrejas, catedrais, onde disseram que tem um milagre acontecendo e a gente vai lá. Não adianta, nem precisamos. Vamos gastar nossa energia à toa, porque é Jesus que vem até nós. Não precisamos sair de onde estamos para buscar Jesus. Ele já está em nosso meio. Com aquela música do Pazezinho que a gente canta, que fala nisso, ninguém se lembra? Quando Jesus passar, eu quero estar onde? No meu lugar. Porque o lugar de Deus é o meu lugar, não tem outro lugar. Onde tem um ser humano, é para lá que Deus vai. E todo ser humano, e às vezes os mais desgraçados dos seres humanos, Deus está lá com ele, na desgraça dele, nas dificuldades que ele tem, num raciocínio equivocado, numa atitude ruim, numa circunstância menos boa. Está lá Deus. Ninguém se engane sobre isso, porque ele quis estar, é a opção dele. Ou seja, o que é que nós precisamos?
apenas de uma coisa: estar abertos para reconhecer essa sua presença em nós e em nossa vida, e deixar que Ele entre na nossa caminhada. Só isso. E converse conosco, e se faça presente em nós. E na hora que a gente estiver na mesa para comer o pão, que reparta com Ele, e que deixe que Ele abençoe o pão da gente. É essa permissão que a gente tem que dar, porque também Ele não entra em nossa vida sem permissão. E às vezes a nossa autorização é muito baixa. A gente tem uma baixa permissão. Não permite a presença de Deus, afasta Deus da gente. Deus querendo entrar, chegar, não sou digno, eu não posso, eu pequei demais, minha vida eu não tenho nem condições de olhar para o sacrário. Comunhão, não, nem uma semana de confissão bem feita vai me tirar aquele pecado que eu cometi, é muito grave. Ferir Deus de forma mortal. Deixemos de lado essas bobagens. Deus quer estar com a gente. Às vezes as pessoas perguntam, dizem: padre, eu deixei de comungar já faz uns meses, porque eu tive uns problemazinhos e tal, achei que não devia comungar. Agora, quando eu tiver chance de me confessar, mas tem que ser bem direitinho. Aí tem que ser um tempo bom, o padre tem que ter tempo para me escutar. Aí eu vou ser perdoado e eu posso voltar a comungar. Se a gente deixar para comungar quando não tiver pecado, não pode desistir de comungar. Não vai chegar esse dia, de maneira alguma. A gente comunga quando está bem, para continuar bem, para perseverar na bondade. E a gente comunga quando a gente não está muito bem, para que essa graça do sacramento de Eucaristia nos ajude a melhorar. Mas deixar de comungar nunca. Chegamos na missa, nós comungamos. A própria celebração da Eucaristia, no começo tem ato penitencial, não tem? A gente não pediu perdão, agora são 3 vezes que a gente bate no peito, né? Então, o perdão está muito bem dado. Antes era só minha culpa, agora minha culpa e a máxima culpa. O ato penitencial tem seu valor, ele não existe por acaso. É para nos perdoar desses pecados cotidianos, da normalidade da vida, uma raiva aqui, um desgosto acolá, uma palavra menos feliz lá na frente e um atrapalhamento que a gente faz na vida de alguém, coisas que depois a gente coloca em ordem quando está de novo com aquela pessoa. Isso não deve ter a gente da mesa da comunhão. Por quê? Porque Deus quis estar conosco. E quando a gente comunga, Ele não só está do lado, nem à frente, nem atrás, Ele vem para dentro. Se mistura com o nosso sangue, com o nosso corpo e se torna, de fato, um só conosco. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.